Muitas vezes, o nosso passado é que vai revelar o nosso futuro. O nosso passado esconde várias situações que elas se repetem, ou elas voltam a se repetir no futuro. Então, para a gente entender muitas vezes o que está acontecendo no nosso momento presente, a gente precisa olhar para o nosso passado. E a nossa capacidade de interpretar sonhos, visões e mensagens que Deus está colocando na nossa vida através das repetições, está diretamente ligado à nossa percepção, à nossa capacidade de conectar elementos dos nossos sonhos ou elementos que estão sendo repetidos com situações que a gente já viveu, com algo que já se relacionou no nosso passado. E quando eu estou falando do nosso passado, não necessariamente é uma situação que tenha acontecido no nosso passado, mas talvez de alguém da nossa família. Olha o que aconteceu comigo. Estive no Brasil agora, há 3 semanas passadas, e conversando com a minha mãe, eu citei a data do dia 14 de outubro, que foi uma data que aconteceu uma coisa importante na minha vida. E minha mãe veio me falar, falou, pois é, essa data também é muito importante na minha vida, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e começou a citar situações que aconteceram na vida dela exatamente nessa mesma data. Eu já conectei os pontos. Eu não quero dizer que eu entendi toda a mensagem, mas é como se eu tivesse conseguido encontrar a ponta do fio da linha para desenrolar essa história. Então, o que na verdade Deus está me mostrando, o que aconteceu nessa data de 14 de outubro na minha vida, já está falando de coisas da minha família. Ou seja, o 14 já está falando de geração, porque a árvore genealógica de Jesus em Mateus, ela é feita de 14 em 14. Então, isso está falando das nossas gerações, da nossa linhagem. E foi exatamente no dia 14 de outubro. Outubro, mês 10, está falando de colocar as coisas em ordens. Então, eu ouvindo a minha mãe contar os eventos que aconteceram na vida dela, relacionados a essa data, e analisando o que aconteceu comigo, bingo, a gente já entende que tem uma mensagem. Então, muitas vezes, para a gente entender o que está acontecendo hoje na nossa vida, a gente precisa olhar no nosso passado e conectar aquilo que a gente está vendo, aquilo que Deus está nos apontando, nos mostrando hoje, com aquilo que já foi em algum momento na nossa vida, ou na família, ou na vida dos nossos. Então, a gente tentar decodificar essa mensagem. Eu já falei várias vezes, e eu volto a repetir hoje, que a lógica para a gente interpretar os nossos sonhos é a mesma lógica para a gente interpretar as profecias bíblicas e os eventos que aconteceram nas escrituras. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar da festa de Hanukkah, festa da dedicação, festa das luzes. Essa festa ela é descrita nas escrituras, ela não é uma das 7 festas com tempo determinado de Deus. Mas ela é uma festa que está citada nas escrituras, que foi celebrada por Jesus, isso está lá em João, no capítulo 10, versículo 22 e 23. Ele foi celebrar essa festa junto com seus familiares, junto com os judeus naquela época. Então veja que embora ela não esteja, essa festa ela só é citada nas escrituras nesse exato momento. Mas, olhando para o passado, a gente vai descobrir que ela revela muitas coisas para o nosso futuro. Essa festa, a festa da dedicação, ou Hanukkah, ela vai ser celebrada, ela começa a ser celebrada exatamente no dia de hoje, no escurecer da data de hoje. Ela é celebrada por 8 dias e hoje é o dia, ao escurecer, que marca o início dessa festa. Mas para a gente entender a plenitude da mensagem dessa festa, a gente precisa conectar algum evento dela e que se conecta com algo que Jesus falou. Ela se conecta, na verdade, com a descrição do anticristo que Jesus nos fala, ou do evento que marca o anticristo que está sendo nos contado em Mateus 24. Ela fala sobre um evento que conecta o futuro, o anticristo, ou a marca que vai nos fazer entender que é um anticristo, com um evento. E ali diz assim, e assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, daí está entre aspas, ao ler o profeta entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Na verdade, nessa passagem o que Jesus está falando é que o marco para saber, ou para a gente entender sobre o anticristo, está na profanação desse lugar santo, desse lugar santíssimo.
E esse evento, ele aconteceu no que hoje é comemorado a festa da dedicação, ou a Hanukkah. Esses dois eventos se conectam por esse fator. A Bíblia fala que aquilo que aconteceu no passado volta a acontecer no futuro. Essa é a mente hebraica de analisar as escrituras. O tempo nas escrituras, eles são um ciclo, e eles acontecem e eles voltam a acontecer. Então, exatamente a profanação do templo no lugar santo é o que marca a presença ou ponto do anticristo. Acontece que esse evento, ele já aconteceu no passado. Essa festa, ou essa situação que aconteceu, ela não está descrita nas escrituras, ela está descrita no livro de Macabeu, por exemplo. E está descrita por um estudioso ou por um historiador judeu a serviço de Roma, chamado Cláudio Josefo. Esse homem, ele deixou uma coletânea de livros que contam a história desde o nosso passado antigo até a época que ele viveu logo após Jesus. E ele nos dá vários sinais da cultura e do que aconteceu com os judeus, o que aconteceu com o templo. E ele vai nos contar o que aconteceu nesse evento da festa da dedicação. Antes que acontecesse essa celebração, aconteceu essa profanação do templo. Então eu conecto esse evento que aponta para o anticristo com a festa. E eu vou ter vários entendimentos, ou vários discernimentos do que vai acontecer no futuro. Então, a única vez que as escrituras estão citando essa festa da dedicação, está em João no capítulo 10, versículo 22 e 23. E ali nos diz assim: naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Acontece que se a gente quiser entender o que está acontecendo e como que a gente conecta esses dois fatos, do anticristo, do final dos tempos, com essa festa, a gente precisa conhecer a história e o que aconteceu nesse evento. E então, só assim que a gente consegue conectar aquilo que foi no passado e que vai vir a ser no futuro. Também é assim nos nossos sonhos. A gente muitas vezes vai precisar olhar para trás, para eventos que já aconteceram conosco, e conectar esses elementos ou essas coincidências que estão sendo apontadas por Deus na nossa vida agora. E com algo que já aconteceu ou no nosso passado, ou de alguma maneira no passado dos nossos familiares. Mas antes da gente entrar no tema, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, caso tenha uma dúvida. Faça um comentário. O passado revela o futuro. O que eu quero dizer? Que muitas vezes a sombra, ela é um reflexo, uma revelação parcial daquilo que Deus está nos mostrando. Qual é o cenário, então, para essa festa de Hanukkah? O que foi que aconteceu? O contexto é o seguinte: existem 400 anos entre o último livro da Bíblia escrito, dos profetas, até o nascimento de Jesus. De um modo geral, eu muitas vezes ouvi falar na igreja que Deus tinha ficado em silêncio durante esses 400 anos, que não havia nenhuma manifestação. A gente vai ver com essa história de hoje que isso não é verdade, que o que acontece é que a gente é que não tem o conhecimento da história. Deus, ele não se cala, Deus nunca nos abandona. Se a gente der um passo em direção a ele sempre vai dar 2 na nossa direção. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, esses 400 anos, ou seja, esse tempo entre o primeiro e o segundo testamento, ele não foi de silêncio de Deus. Houve sim manifestação, e uma manifestação poderosa que vocês já vão ver. O que vai conectar essas duas histórias, a história que Jesus está nos contando em Mateus 24, com a história da festa de Hanukkah, ou desse evento que culminou nessa festa, nessa celebração, foi o fato do templo ser profanado. E toda vez que eu consigo conectar uma situação ou algo que se repete, isso é a marca, o sinal de Deus, que tem algo escondido, que tem alguma mensagem. E a nossa capacidade de desenvolver nas escrituras esse entendimento, esse feeling de que conectar os pontos, a gente vai conseguir entender qual a mensagem escondida através da sombra para entender a realidade. A história de Israel, no momento que aconteceu esse evento que envolve, que culminou que hoje é a celebração de Hanukkah, a festa da dedicação, foi um tempo em que o povo de Israel ele estava subjugado pelos gregos.
E por Grécia, não entenda o país Grécia hoje, porque na verdade por Grécia entenda todo o território que foi conquistado por Alexandre o Grande. Na verdade o território foi imenso, foi enorme. E Alexandre o Grande, depois da sua morte, ele deixou 4 generais e o seu reino se dividiu em 4. E existia um governo que estava dominando sobre Israel, que nesse caso é o governo Seleucida. Quem representava esse governo sobre Israel nesse momento era Etíoco Epifânio. Esse era um homem extremamente mau, estava subjugando o povo. O que acontecia? Ele, como grego, queria subjugar o povo e impor toda a cultura grega. E por cultura grega, a gente entende a servir os deuses deles, a seguir os rituais que eram gregos. Mas isso não era tudo. Ele perseguia os judeus. Ele perseguia e matava todo e qualquer judeu que fosse encontrado com as escrituras, que seguisse os rituais bíblicos, que fizessem toda e qualquer celebração de festa, que oferecessem sacrifícios no templo. Então, ele começou uma perseguição bem ferrenha, e essa perseguição desse rei que estava sobre os judeus, ela teve um período mais ou menos de 7 anos, que foi o período que Matatias e o seu filho Judá Macabeu, ou Judá Macabeu, eles se revoltaram contra os disparates e os desmandos desse rei, Antíoco Epifânio. Essa resistência, como eu falei, foi levantada por essa família de Matatias e principalmente depois do seu filho Judá Macabeu. Por volta de 7 anos, eles resistiram aos desmandos e aos disparates desse homem. Mas, por volta de 3 anos e meio desse período, ele foi e fez algo abominável. Ele fez uma adoração ao deus grego Zeus dentro do templo. Isso te lembra alguma coisa? A gente acabou de ler em Mateus da profanação do templo, ou seja, ele pegou algo que era impuro, colocou dentro do templo e ele pegou o altar de Deus, que era usado para os sacrifícios a Deus, e sacrificou a esse deus Zeus. Não satisfeito com isso, de ter sacrificado um porco, que era um animal impuro, a esse deus, que era outro deus, que era Zeus, ele pegou as fezes dos porcos e passou em todas as paredes. Então ele profanou aquilo que era santo, aquilo que era separado, aquilo que Deus tinha como maior cuidado. Ele profanou o santo e o santo dos santos. Só que isso causou essa revolta dessa família, porque eles não aceitaram aquilo. Entenda por perseguição que as pessoas realmente elas morriam se elas fossem contra o governo, esse governo grego. Só que muito indignados com a postura desse Deus, eles não aceitaram a situação e começaram uma briga ferrenha com esse homem. Então, olha que interessante a comparação entre essa história que eu contei para vocês com a história que aponta para o anticristo. O tempo da tribulação são de 7 anos, mais ou menos o período que eles viveram em guerra, que essa família viveu em oposição a esse homem que aqui está sendo representado pelo anticristo. E 3 anos e meio depois, ou seja, na metade desse ciclo, desse período, conforme as escrituras falam de 3 anos e meio, de 42 meses, ele fez o sacrifício dentro do templo. Então, olha como a sombra é muito parecida com aquilo que vai vir a acontecer. Então, olha como eu posso pegar as informações dessa festa, do que aconteceu nesse evento e se tornou uma festa depois, e aplicar isso naquilo que vai acontecer quando o anticristo estiver governando. Só que eu só vou ser capaz de fazer essa conexão, uma vez que todo esse evento não está sendo descrito nas escrituras, se eu conhecer a história da cultura grega, a história da cultura dos judeus, a história que está assim, em apenas 2 versículos falando que Jesus subiu a Jerusalém para celebrar a festa da dedicação. Mas que festa é essa? As escrituras falam dela de uma maneira muito superficial, mas se está lá, de alguma maneira a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa olhar o passado como sombra para conseguir entender o que essa sombra está revelando para o nosso futuro.
Da mesma maneira, isso também a gente tem que fazer esse processo com os nossos sonhos. Pegar o elemento que está se destacando e conectar com o nosso passado. E olha só que interessante, esse homem, Antíoco Epifânio. Epifânio quer dizer, ele se autodenominava Deus manifesto. É isso que significa esse nome, Epifânio. Então veja o tamanho da presunção desse homem. Ele se julgava no lugar ou como o próprio Deus. Isso, novamente, faz relação ao perfil que nos é descrito nas Escrituras do Anticristo. Mas isso não é tudo. As coincidências, elas não param por aí. Se a gente for para Daniel, no capítulo 8, ali nos descreve de como e de onde vai surgir o Anticristo, que é da briga entre o carneiro e o bode. Ali ele estava falando da sombra, no passado, de algo que já aconteceu, mas que ainda vai voltar a acontecer, porque esse primeiro evento foi a sombra, ou seja, a briga entre o carneiro e o bode. A briga que aconteceu entre a Média Pérsia e a Grécia, e onde a Grécia vence. E está falando que naquela época foi o que aconteceu através de Alexandre o Grande, e que vai voltar a acontecer para surgir o Anticristo. Então, esse Antíoco Epifânio, ele faz parte. Quando morreu Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido em várias partes, mas principalmente em quatro principais generais. Um desses generais era a descendência de um desses governos, que era o pai de Antíoco Epifânio. Isso está descrevendo o Império Seleucida, que fica onde? Exatamente da onde estava sendo descrito, da onde veio ou da onde conquistou o Alexandre o Grande. Nesse caso aqui, está falando do leste da Turquia, da Síria, do Irã e do Iraque. Então, exatamente onde a Bíblia nos descreve que vai sair o Anticristo, foi dali, desse Império Seleucida, que esse homem surgiu. Então, esse é o cenário, a sombra, que está descrevendo exatamente aquilo que vai ser, ou que vai acontecer novamente, quando chegar o Anticristo. Mas daí você pode me dizer, mas Priscila, se isso tudo está nas Escrituras e já se cumpriu, não vai voltar a ser. Essa é a mentalidade grega. A gente olha para trás, como para o passado, como aquilo que já aconteceu, já se cumpriu. Acontece que a história e a maneira hebraica de pensar e de ver as coisas, elas são em ciclo. Todo ano são as mesmas festas, todo ano existe uma repetição dos eventos, todo ano as profecias, quando elas se cumprem mais de uma vez. E tem um texto, quando a gente está lendo Daniel, que ele fala assim, que ele se cumpriu no passado, mas ele fala assim, no final dos tempos. E quando é o final dos tempos? O final dos tempos, ele começou a existir depois que Israel, no nosso tempo moderno, 1948, foi novamente restabelecido como nação. Então aquilo não era o final dos tempos, porque aquele não era realmente o anticristo, mas ele é a sombra do que vai acontecer no futuro, conforme diz Daniel. Esse é o ciclo, essa é a cultura hebraica que a gente precisa conhecer, que as profecias, a história, ela é algo cíclico, algo que se repete, que a gente pega as experiências do passado para implantar e para a gente aplicar naquilo que vai acontecer no futuro. Continuando a história, então Judas Macabeu, ou Judá Macabeu, os dois nomes, eles estão certos, ele vai lutar contra esse Antíoco Epifânio, essa imagem do anticristo, e ele vai conseguir expulsá-los ou conseguir ter domínio sobre o templo. Isso demora 3 anos e meio para ele conseguir fazer isso. Então, depois de 3 anos e meio, o que acontece é que ele consegue reconquistar o templo, ele e a sua família, e ele limpa completamente o templo, as paredes, ele tirou as imagens dos deuses, tudo aquilo que tinha sido profanado foi removido, retirado do templo, as paredes foram limpas, tudo que era profano foi retirado daquele ambiente. Mas as escrituras falam que para consagrar aquele ambiente novamente a Deus, era preciso acender a menorá, porque a menorá representava a luz de Deus, Deus iluminando o seu povo. Acontece que para você acender a menorá, não era um óleo qualquer, era um óleo que demorava 7 dias para ser feito. Existia todo um processo que demorava 7 dias para que ele fosse feito. E quando ele fez essa limpeza e ele limpou e organizou o templo,
para reconsagrar para Deus, ele descobriu que havia óleo para apenas um dia. E essa luz do templo, ela não podia ser apagada nunca. Então os sacerdotes, diariamente eles vinham e repunham esse azeite, de maneira que essa luz nunca se apagasse, porque essa era a presença manifestada de Deus, a luz de Deus no meio do seu povo. Então aquela luz não podia ser apagada. Só que ela não podia ser acesa também com qualquer tipo de óleo. Tinha que ser um óleo que está escrito nas escrituras, como ele deve ser feito, porque era algo santo, algo puro. E ele só tinha óleo suficiente para um dia. Na ânsia e na alegria de consagrar aquele ambiente para Deus, ele tinha que decidir se ele esperava 7 dias, que era o tempo de fazer esse óleo para poder acender a menorá, acender o candelabro, ou se ele ia usar apenas o óleo que ele tinha para um dia e acender mesmo assim e reconsagrar o templo. Na ânsia e na alegria de ter conquistado, eles decidem que eles vão usar esse óleo apenas que era suficiente para um dia para reconsagrar o templo. Eles acendem a menorá com esse óleo e já no dia seguinte eles começam a fabricação do óleo que demoraria 7 dias para ficar pronto. Então eles acendem a menorá, novamente consagram o templo que estava purificado, consagram a Deus e vão fabricar o azeite para que a presença de Deus, que era representada por essa luz, estivesse dentro do templo. Acontece que depois de um dia eles foram verificar e notaram que o candelabro ainda estava aceso. Será que eles calcularam mal, que eles calcularam errado? Fato é que dali a algumas horas, ou no máximo em algum ponto do dia, esse óleo, essa luz, ela ia se acabar, porque o óleo não era suficiente. Como já falei, era suficiente apenas para um dia. Já havia começado o início da fabricação desse azeite que manteria essa menorá acesa. Acontece que daí, quando eles voltam novamente mais tarde, eles percebem que a menorá, que o candelabro ainda estava aceso. E nesse momento eles entendem que aquilo era um milagre de Deus. Que embora eles tenham o azeite que eles tivessem fosse suficiente apenas para um dia, o candelabro, a menorá, ela ficou acesa por 8 dias. E por isso essa festa ela é celebrada por 8 dias, porque de maneira milagrosa, de maneira miraculosa, pelo mover e pelo sustentar de Deus, o azeite que era suficiente apenas para um dia, ele durou 8 dias. Ele durou exatamente até o momento em que o azeite que tinha sido feito tivesse pronto e pudesse ser usado para reabastecer a menorá, esse candelabro. Então, eles entenderam que Deus tinha feito um milagre, que ele tinha, sim, recebido o ato deles, que estava junto com eles, com aqueles homens que tiveram a postura de não se render, não se dobrar diante do anticristo e não aceitar os disparates e as loucuras, e que aquilo que era santo e sagrado por Deus era também santo e sagrado por eles. E por isso, pela postura deles e pelo coração deles voltados em agradar a Deus, naquilo que era santo e especial para Deus, Deus honrou a atitude deles de maneira miraculosa, fazendo com que a menorá, o candelabro, ficasse aceso por 8 dias. O tempo suficiente para que o sobrenatural não fosse mais necessário, porque afinal eles tinham agora feito o óleo e esse óleo podia abastecer essa menorá e trazer a presença de Deus para o templo que tinha sido purificado. Essa situação toda ficou conhecida como a revolta dos Macabeus, que era o nome da família que se rebelou contra esse homem, Antíoco Epifânio, e depois ficou consagrado como festa da dedicação, porque o templo foi rededicado a Deus, festa das luzes, ou então festa de Hanukkah. Nas entrelinhas dessa festa, dessa situação, o que está sendo nos contado? Que um homem de Judá, a luz de Deus, é quem vai destronar o anticristo. E nesse final desse governo do anticristo, o templo ele vai ser reconsagrado, vai ser purificado a Deus por um homem de Judá, Jesus, o leão da tribo de Judá. Como eu falo, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Até mesmo uma festa que nem é contada direito nos seus detalhes na nossa Bíblia, nas Escrituras.
Por isso a gente precisa conhecer a cultura judaica, conhecer a história judaica. E nesse caso até a história romana, porque faz parte daquilo que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio. Alexandre o Grande é um homem famoso. E tudo o que aconteceu, isso nos faz ver e entender que tudo está falando de Jesus. Que toda a história, que tudo o que aconteceu e que ainda vai acontecer é para que o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o nosso Jesus, seja apontado como o Filho de Deus. E aquele que vai destronar as hostes do mal. Se a gente quer, então, entender, se a gente quer a capacidade, desenvolver essa capacidade, entender os nossos sonhos, entender as profecias, encontrar Jesus nas Escrituras, a gente precisa conhecer a história, entender o passado, para daí então conseguir revelar o futuro, entender o caminho que a gente quer andar e qual que é a mensagem que Deus está nos passando. Essa festa então, ela começa no calendário hebraico. Ano passado ela começou no Natal, na época do Natal. Ela começa no inverno de Jerusalém. Esse ano, como o calendário hebraico é diferente do calendário gregoriano, está começando no pôr do sol de hoje, do dia 14 de dezembro de 2025. Então, mas ele geralmente vai sempre nessa época de dezembro, nessa época do inverno. E essa festa, ela é celebrada por 8 dias. E 8 fala do quê? 8 fala do recomeço com Cristo, que vai reconstruir, que vai reconsagrar o templo e a presença de Deus e vai vir reinar aqui na terra junto conosco. Hoje, então, a gente falou que a gente precisa olhar e conhecer o nosso passado para poder entender e interpretar o nosso futuro. Tanto os nossos sonhos, como as nossas visões, ou as repetições que Deus coloca ao nosso redor para nos chamar a atenção, nos chamar a nossa atenção. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?